hoje falando para vocês sobre um grande santo, um santo espetacular e um santo que pode estar nos mais altos graus e que recebeu as grandes coroas do paraíso e que é o patrono dos seminaristas, não só dos seminaristas, mas o patrono da juventude, que é São Luís Gonzaga. E bom, já vamos começar isso com um relato dito sobre ele, né? Que sobre as coisas de Deus versavam todas as suas palavras, e delas falava com tanta autoridade, que por este tempo, indo com a marquesa, sua mãe, a Tortona, visitar a duquesa de Lorena, que por ali passara com sua filha, a duquesa de Brunswick, os cortesãos das duas princesas, ouvindo-o discorrer, admiravam-se e diziam que quem o tivesse ouvido sem ver, pensariam ser um velho sensato, e não um menino que tão bem e altamente falava de Deus. Então assim nós começamos a falar deste tão grande santo, que você vê que não era um pequeno menino, como você olhando para ele via um jovem, um menino tão novo e que muitas vezes não ninguém daria nada assim por ele, mas que a única coisa que ele pensava, que ele falava, e a única coisa que guiava ele era Deus. Deus, Deus e somente Deus. Então, ele surge como esse grande padroeiro da juventude católica e padroeiro dos seminaristas. Ele surge para nós como um santo que ele até parece se enquadrar em uma frase, numa palavra dos admiráveis, né? Daquela famosa frase: existem santos que imitamos e santos que somente admiramos. Mas, como eu tinha dito, né? Ele somente parece se enquadrar. Não é que ele se enquadra num dos santos admiráveis. Ele se enquadra, na verdade, num dos santos imitáveis. E nós temos que saber que ele é um santo que deve ser totalmente imitado, principalmente em duas coisas: em seu amor à pureza e em sua vida de penitência. Essas são as duas coisas que nós devemos imitá-lo e imitá-lo com um grande ardor. Porque hoje em dia nós vivemos em um mundo que ele é totalmente agressivo à castidade, à pureza, que ele taxa as pessoas que escolhem esse tipo de vida como pessoas retrógradas, loucas, e que somente se privam dos prazeres. Enquanto que, na verdade, essas pessoas que escolhem viver esta vida de castidade buscam já aqui na Terra viver como no paraíso. E hoje, principalmente no mundo que tem falado tanto de uma revolução sexual, de que o jovem ele não precisa ser puro, de que o jovem não precisa ser casto, e assim empurrando e quase fazendo com que muitos jovens engulam essa falsidade com uma força absurda, e assim fazendo com que tantos jovens possam se afastar da vocação, a vocação religiosa, a vocação sacerdotal, por pensar que isto é impossível. Mas não é impossível. E São Luís Gonzaga é a prova de que a vivência na castidade, a vivência da pureza não é impossível. Que esta vivência, ela é, principalmente, até mais elevada. Ela é a maior, é o casto pelo reino dos céus, que é aquele que já quer viver como a pureza angélica, a pureza dos anjos, já aqui na terra. E que os seminaristas, os sacerdotes, os religiosos buscam já viver aqui na terra. Mas hoje o mundo tenta empurrar isso com tanta força de que é impossível ser casto, é impossível ser puro, e muitos jovens acabam se afastando disso, tendo medo de viver a castidade, tendo medo de viver a pureza, porque não, não acham que seja possível. Mas vem a igreja e proclamam como padroeiro da juventude católica e padroeiro dos seminaristas para provar que sim, é possível. Mas pode surgir a seguinte objeção, né? Que alguns podem dizer, né? Que ele, não sei se todas aqui já conhecem a história de São Luís, mas eu vou dar uma pincelada nessa história. Não vou conseguir chegar com todos os detalhes, mas eu quero principalmente falar dos grandes méritos que ele tem e de que a gente tem que falar destes méritos e temos que falar dessas coisas que ele fez para que possa inspirar cada vez mais jovens, principalmente seminaristas, a viverem esta vida exímia, essa vida pura, essa vida de santidade gigantesca que ele viveu. E bom, muitos podem dizer, como eu disse, a seguinte objeção de que, mas ele era um santo que foi
um eleito por Deus, uma pessoa que sempre viveu essa pureza, uma pessoa que, mas se você olha bem, isso é uma falácia, porque se você conhece a história de São Luís Gonzaga, você vai ver que todos os meios que ele tinha para se perder e se esquecer de Deus estavam ali. Porque, vamos lá, São Luís Gonzaga ele nasceu no ano de 1568, em Castiglione delle Stiviere, Itália, né? Ele nasceu de uma família nobre, mas saiba que não somente nasceu numa família nobre, e que também ele era herdeiro ele podia ser um príncipe eleito do Império Germânico, que é do norte da Itália, mas na cidade onde São Luís nasceu, nesta região, estava acontecendo, e principalmente nessa época, aconteceu um grande fenômeno, que ele teve uma grande mudança, houve uma grande mudança social na época, que foi a época do Renascimento. E houve algo muito peculiar neste grande fenômeno, né? Porque na época, toda a corte do norte da Itália, neste período, vivia de forma muito devassa. Ou seja, ele cresceu num ambiente onde estava acontecendo uma grande mudança social, onde as pessoas estavam deixando de ser católicas, principalmente a corte, esse povo da nobreza, estava deixando de ser católica e estava vivendo uma vida de muitas traições, muita devassidão, muitos golpes políticos, muitas guerras. Então, ele cresce e nasce num ambiente devasso, principalmente sendo nobre. Porque imagina, uma pessoa que nasce neste ambiente, mas sendo pobre, muitas vezes ela não vai ter as oportunidades de fazer diversas coisas que um nobre teria, porque o nobre ele tem dinheiro, o nobre ele tem poder, então ele tem muitas coisas na palma da sua mão para poder fazer. Então, para ele se perder, é um instalar de dedos. É fácil, é rápido. Principalmente quando quando ele era, como ele era herdeiro do trono, digamos assim, ele tinha direito a isso, ele poderia ter ainda muito mais poder e poderia fazer muito mais coisas. Então, ele nasce numa época que, digamos, que seria comparável às nossas, nos dias de hoje, né? Que nós vemos uma época de muita devassidão, muitas pessoas que se perdem, muitos seminaristas que até chegam a deixar a batina por conta dessas agressividades do mundo moderno. Fazer o quê? Por isso nós temos que rezar muito por eles e mostrar que existiram santos que viveram e que foram grandes exemplos de grandes vitórias, principalmente sobre os vícios, sobre a devassidão. E saiba que, assim, para nós conhecermos a história de um santo, nós principalmente devemos conhecer o contexto histórico que ele está inserido, como eu disse, porque com isso nós podemos ver todos os males que ele teve de enfrentar, né? Os males, as dificuldades, ver todo este mundo que ele viveu. E já dando essa breve pincelada no contexto em que ele nasceu, na vivência que ele teve desde o seu nascimento até os seus 17 anos vivendo neste mundo da nobreza, né? Uma coisa que mais o convidava não era tanto a pensar em Deus, convidavam mais a esquecer de Deus do que a lembrar, né? E partindo desse ponto, nós podemos dizer com maior certeza de que ele é um modelo, sim, imitável, porque ele era uma pessoa que era, é claro, eleita de Deus, porque ele tinha a graça estava agindo nele de fato, mas que surgiu num ambiente totalmente devasso. Não surgiu num ambiente que tudo poderia, tudo estava protegendo ele, com uma bolha que protegia ele, o mundo que era tão bom, tão perfeitinho na época, não era assim. Na verdade, o mundo na época dele era extremamente perdido. Mas ele teve uma grande graça, porque ele nasceu numa família católica, muito devota. Assim, ele era o primeiro filho ou seja, como eu disse, ele era o título, ele era o herdeiro do título de príncipe eleito do Império Germânico. Portanto, ele foi educado desde cedo para ser o sucessor do seu pai, Ferrante Gonzaga. E a sua mãe era Marta Tana de Santena, que também era nobre, e foi ela quem educou seu filho na fé católica. E assim, uma curiosidade interessante é que as primeiras palavras que Marta ensinou o seu filho
não foi papai, não foi mamãe, mas as primeiras palavras que ela ensinou foi Pai Nosso e Ave Maria. Assim, ela, que era uma mãe muito piedosa, quis ensinar já desde cedo o seu filho, porque ela sabia das dificuldades que passava o mundo. Ela também era nobreza, ela também sabia como que era este mundo. Então ela queria proteger o seu filho, protegendo o seu filho, já quis ensiná-lo desde cedo a fé, já quis ensiná-lo desde cedo as verdades católicas, a oração, tendo principalmente, desde cedo nos seus lábios, as palavras Jesus e Maria, para que sempre estivesse com o seu olhar voltado para Deus. E isso, vendo a mãe dele, as mães, principalmente as senhoras, né, devem ver isso como uma coisa que deve ser feita, principalmente as mães que têm os seus filhos e quando nascem já devem tentar ensiná-los desde cedo a viver uma fé católica. Não devemos deixá-los cair no mundo, mas devem se proteger. E as senhoras que também são mães espirituais devem rezar com maior insistência por estes seus filhos espirituais, para que eles não vão caindo nas tentações, nos enganos do mundo, nas ilusões, mesmo que vocês não consigam ter todo o cuidado e estar protegendo todos os dias, todos os tempos, mas que se esforcem para fazer aquele pouco. Então veja que a mãe dele tentou o máximo proteger ele, protegê-lo deste mundo, naquele pouco, naquele pouquinho, e deu um grande fruto. Imagina as orações que esta mãe fez para surgir um tão grande santo. E seguindo aqui na história dele, como o seu pai, ele queria que fosse um militar, que São Luís fosse um militar, né? Porque, imagina, ele seria o herdeiro do trono, o herdeiro do direito de ser príncipe eleito, né? Então ele deveria saber os combates, deveria ter cultura, deveria saber lutar, deveria estar inserido na, digamos, na arte da guerra. Então o pai dele desde cedo foi o quis colocar ele neste mundo, né? E mas é interessante a gente ver esta grande mistura que tem São Luís Gonzaga, da piedade da mãe, que era uma mulher muito piedosa, dessa vida de oração, e da determinação e força de seu pai. Então, para quem conhece a história de São Luís Gonzaga, e normalmente vê as imagens dele e tenta às vezes colocar São Luís Gonzaga com um menininho tímido, muito quietinho, muito fechado no seu mundo, sabe que não era bem assim. Ele era uma pessoa de muita intensidade desde criança. Era muito intenso, muito intenso. E isso vem principalmente dessa grande mescla, principalmente vem do lado do seu pai, né? Mas, como era uma pessoa muito determinada pelo lado do seu pai e aprendeu da sua mãe este lado da oração, surgiu um grande santo. E aí nós nos recordamos até daquela frase de Santo Tomás de Aquino, né? Que a sua irmã pergunta para ele o que eu devo fazer para ser santo. E ele diz: basta querer. E São Luís quis. Mas vendo um exemplo de como que ele era muito intenso, para a gente já desconstruir um pouco dessa ideia de que, ai, São Luís era um super santinho desde criança e foi protegido. Olha, o pai dele, para ensinar ele já desde cedo, dava para ele vestia desde criança uma armadura, já dava espadas para o menino já saía fazendo essas coisas desde criança. Então ele deu um pouquinho de pólvora e que ele colocava no cinturão. Ele deixava no cinturão de São Luís sempre. São Luís andava com esta pólvora e com uma arminha em que ele atirava. Mas o pai dele, vendo que isso seria muito perigoso, tirou dele. Falou: não, peraí, ele é criança e ele é muito pequeno. Isso com 5 anos de idade, né? Ele é muito pequeno, eu acho que é melhor eu retirar isso dele, porque isso pode causar algum problema. Mas São Luís não gostou muito do que o pai fez, não. Então ele, escondido, furtou a pólvora de um dos soldados e ele foi escondido até um canhão e pum! Explodiu, estourou o canhão. Isso com 5 anos de idade, todo mundo desesperado, correndo. O que está acontecendo? Um ataque. Então os soldados foram até lá, aí encontraram um menino ricocheteado pelo canhão e que caiu no chão todo assustado assim. E aí ele foi voltando com esses soldados levando ele até a casa dele. E ele aprendeu até alguns palavrões nesse meio, algumas palavras ruins, né? E voltou para casa, mas sem aquela consciência de que era pecado, né? De que isso era ruim, de que isso era errado.
Então ele foi falando algumas essas coisas para a mãe dele, e a mãe dele ficou muito assustada e falou: "Não, você nunca mais deve falar isso na sua vida". E ele, como disse, uma pessoa determinada, piedosa e determinada, como seu pai. Quando a mãe dele falou que isso era ruim, que isso era mal, ele se determinou e desde aquele dia em diante parece que ele nunca mais falou uma palavra ruim. E toda vez que alguém escutava alguma dessas palavras, palavrões, o rosto dele até ficava vermelho de vergonha, porque ele lembrava desses dias assim, que ele falou para a mãe dele. Falou para a mãe dele achando que era uma coisa simples, que não era nada de mal, né? Mas, vendo isso, que a gente tem uma pessoa determinada, uma pessoa piedosa, e juntou uma criança tão intensa, com 7 anos de idade, ele disse que se converteu. Imagina, tão pequeno, tão jovem, com 7 anos de idade, dizer que se converteu. Porque hoje o que nós mais escutamos é: me converti com 18, me converti com 16, me converti com 30. Ele se converteu naquela idade em que a gente diz que é a idade que o jovem toma consciência dos pecados, né? Que a criança começa a tomar consciência do que é o certo e o errado. Nesta idade em que ele já conseguia escolher, ele disse que se converteu com 7 anos de idade. Então, este menino tão intenso e ao mesmo tempo tão piedoso tomou a decisão mais importante da sua vida. Ele escolheu a Deus. Ou seja, ele se converteu e a partir daí, para vocês verem como que era um menino tão intensamente decidido. Desde que ele se converteu com 7 anos de idade, ele começou a rezar todos os dias o ofício de Nossa Senhora, os salmos graduais e os 7 salmos penitenciais. Todos os dias ele se determinava a rezar essas orações. E quantas vezes a gente vê pessoas que mal e mal vocês conseguem rezar o terço todos os dias? Imagina isso, com 7 anos de idade ele já rezava o ofício a Nossa Senhora, já rezava os salmos graduais, já rezava os 7 salmos penitenciais, e isso é uma decisão de gigante, uma decisão de santo, de grande santo, e exemplo de santo. E que a gente não pode olhar isso e falar assim: quem dera eu fosse, quem dera eu tivesse sido com essa idade. Quem dera não. Deus te deu a graça agora, você está descobrindo isso. Então faça isso já desde agora. Aprenda, já fala: não, se eu tenho que me converter, que eu me converte agora, que eu me converta agora. Então, depois destes tempos, assim, depois que ele se converteu, quando ele era um pouco, foi crescendo, principalmente por conta da época do Renascimento, ele tinha que aprender as línguas clássicas, tinha que ser um homem de muita cultura. Então o pai dele enviou ele para Florença, né, para receber os seus estudos. E com 9 anos de idade, veja de novo essa grande determinação de São Luís, né? Com 9 anos de idade, ele se consagrou a Nossa Senhora e prometeu o celibato desde cedo, consagrando sua pureza a Nossa Senhora. Ou seja, desde jovem, ele buscou viver a pureza em sua totalidade. E isso, para nós, deve ser um exemplo, pois devemos parar de achar que essa radicalidade de viver a castidade ela é prejudicial. Muito pelo contrário, a igreja mostra que ela não é prejudicial, com este exemplo de São Luís, colocando ele como patrono dos seminaristas. Nós temos que também, principalmente, ter muito cuidado ao falar isso para os meninos, para os jovens que têm esse desejo de ser sacerdote, por exemplo, às vezes o menino, quando quer ser sacerdote, fala, e conta para alguém, normalmente se aconselha: não, namora primeiro, vai fazer alguma coisa da sua vida, vai conhecer gente. Não, calma, ele deve viver a pureza. Não, já vai viver na pureza, já vai rezando, já vai viver na castidade. Não devemos empurrar as pessoas a esta cultura que hoje o mundo propaga, e de que deve-se viver os prazeres do mundo primeiro, antes de ser sacerdote. Não. Um santo, São Luís Gonzaga, não viveu. E desde criança teve. E quantas crianças devem ter esses desejos e a gente não conhece? Quantos jovens devem ter esse desejo, mas são destruídos por conta desta cultura que tenta empurrar que a pureza e a castidade é algo impossível e não deve ser feito.
Então, as mães, principalmente as senhoras mães, devem auxiliar os jovens, seminaristas, as, as pessoas que querem viver esta vida, devem encorajá-las. Saiba que é possível. É possível. Com a graça de Deus é possível. E principalmente com o auxílio de Nossa Senhora. Vamos estar aqui, né? Que ele se consagrou, ele fez o celibato, consagrando toda a sua castidade a Nossa Senhora. A pureza a Nossa Senhora. Tudo para ela. Então, veja, eu vivi uma castidade que não conciliou com o mundo. Uma castidade sem concessões. Uma castidade sem meio termo. Mas uma doação total, plena, completa, de toda a sua vida. Tanto que no tempo, essa é uma história interessante, que no tempo que ele viveu na corte da rainha, ele não sabia dizer quem era a rainha, porque ele, por ele nunca olhar diretamente ela nos olhos. Então, assim, quando ele vivia no corte da rainha da Espanha, ele não sabia nem dizer quem era a rainha, porque ele estava toda vez com os olhos baixos, com os olhos para baixo, sempre se escondendo, sempre tentando evitar que ela, para que não fosse manchada a sua pureza, e ele nem sabia dizer quem era a rainha. Para você ver um santo tão determinado e que não concedeu, não fez uma concessão, ele se entregou. E mais para frente, vamos lá, com 14 anos de idade, e ainda na Espanha, Luís ele recebeu a primeira comunhão das mãos de um santo, porque os santos sempre se encontram. Se tem um santo, porque a santidade ela é uma coisa que vai se espalhar, né? Porque é tão luminoso que aquece e vai aquecendo cada vez mais corações, mais corações, mais corações. Então você vê que se tem um santo, normalmente tem dois, três, quatro, cinco ali que conhecem ele, que viveram próximos. E quem, quem deu a primeira comunhão para São, São Luís Gonzaga foi São Carlos Borromeu. E neste dia da primeira comunhão dele, tocado pelas palavras do santo e pela força da Eucaristia, ele sentiu o grande chamado de sua vida. Neste momento, ele decidiu se tornar religioso, ingressando na ordem dos jesuítas, que era uma ordem que, para você ver o grande mérito que tinha São Luís, porque imagina, os dois tios dele, por parte de mãe e por parte de pai, eram cardeais. Então, ele tinha muita chance de, digamos assim, se ele fosse diocesano, ele tinha muita chance de se tornar cardeais pelo contexto da época, né? E ele não queria ser cardeal, ele não queria ser bispo. Então, quando ele foi ver nas congregações, muitas das congregações, ele falava: Nossa, eu não quero isso, eu não quero isso, mas eu quero ser jesuíta, porque os jesuítas não podem aspirar cargos eclesiásticos. Então, eles não podem ser bispos, a não ser por uma ordem direta do Papa. Então, imagina, ele era nobre, ele era príncipe, ele tinha tios cardeais, ele tinha pessoas que poderiam dar uma grande carreira, digamos assim, né? Carreira eclesiástica para ele, né? E ele decidiu escolher uma ordem que não poderia ter carreira. Ele falou: Eu quero me esconder, quero viver para Deus e quero estar com Deus. Então, ele escolhe a Companhia de Jesus, fundada por Santo Inácio de Loyola, que eu creio que as senhoras devem conhecer bem, principalmente devido aos exercícios espirituais. E aí vemos mais um santo que fez exercícios espirituais e que é santo, né? Então, ele ingressando, querendo ingressar na ordem dos jesuítas, o pai dele tentou de qualquer forma fazer com que ele deixasse de viver isso, deixasse de escolher. Então, ele começou a levar ele em festas mundanas, né? Então, tentava fazer ele para destruir a vocação dele, para fazer com que ele acabar com a pureza, com esse desejo de santidade, levava ele para festas mundanas, muitas festas. E as pessoas, só que ele rejeitava e estava lá e vivia tentando se isolar, vivendo sempre longe, e as pessoas elas não compreendendo, porque como eu disse, são taxadas normalmente como loucas. Hoje, não só hoje, mas desde sempre, taxadas como loucos. As pessoas querem viver a santidade, querem viver para Deus. Eles zombavam deles, mas ele dizia como realmente um grande santo: Busco a salvação, busquem-na vocês também. Ou seja, ele não queria
Isso, porque ele buscava a sua salvação, a salvação da sua alma. Isso era o que guiava a vida de São Luís Gonzaga. Isso era o que guiava ele em todas as decisões de sua vida.